Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? De em pé mesmo, você pode permanecer. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo nos Salmos de número 101. Salmo de número 101, Salmo de Davi. Louvado é o nome de Jesus. Domingo, dia do Senhor, dia de nós louvarmos o nosso Deus, ouvirmos da sua palavra, sermos fortalecidos. Na comunhão somos fortalecidos, irmãos, amém? Estamos numa série sobre família, papéis no lar. Hoje é a nossa quinta mensagem da série, a penúltima delas, a penúltima mensagem da série. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a integridade cristã no lar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do caráter de um lar cristão e de algumas aplicações aqui que o Salmo 101 tem para as nossas vidas, para as nossas famílias. Salmo de número 101. Se você não tiver Bíblia, acho que vai sair aqui. Se você não tiver Bíblia, vai sair aqui, o pessoal projeta aqui na tela aqui para você acompanhar. Salmo de Davi de número 101. Conselho para você, acostume a trazer a sua Bíblia, amém? Você que já congrega, que já faz parte do congregar, traga a sua Bíblia. É importante você ter uma Bíblia, trazer a sua Bíblia e fazer bom uso da sua Bíblia, amém? Nós temos esse privilégio de poder carregar a Bíblia, de manusear ela, de ler ela. Salmo de número 101, amém? Diz assim, nós vamos ler os 8 versos aqui, tá? Diz assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa, andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante, o coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amém? Você pode se assentar e permanecer com a sua Bíblia aberta, de preferência no texto. Louvado é o nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da integridade dentro do lar cristão então, irmãos. Amém? Tem algumas coisas que elas são claras para nós hoje, né, irmãos? Dentro da sociedade, dentro do mundo que nós vivemos. E uma delas é que esse mundo e essa sociedade, ele passa por uma epidemia. Há uma epidemia de violência e imoralidade. O que tem dominado esse mundo, a sociedade em que nós vivemos? Pessoas violentas, pessoas perversas, pessoas imorais, pessoas maldosas, sem escrúpulos. Se você acompanha o noticiário, você vai ver que durante essa semana teve 2 casos ou 2 notícias bem aterrorizantes a respeito de morte de crianças dentro do contexto da família. Tem um caso de uma mãe acusada de assassinar as 2 filhas gêmeas por rixa com o pai das filhas. E tem um outro caso, acho que foi aqui, próximo de nós, em Novo Hamburgo, de uma mulher que ela induziu uma outra grávida, ela matou a mulher, tirou o bebê da barriga da mulher, e ela fez de conta que aquele bebê era dela. Então a gente vê que esse tipo de situação, pai matando filho, pessoas maldosas, perversas, violentas, imorais, essa epidemia ela tomou conta da nossa sociedade. E em parte a gente entende isso. O porquê que essas coisas acontecem? Porque as pessoas desse mundo elas estão procurando preencher o vazio das suas vidas por meio de coisas perversas, por meio de coisas imorais. Então, nos surpreende essas coisas, mas não nos surpreende tanto. Porque esse mundo ele tem andado exatamente dessa maneira.
O que é difícil de entender? É difícil de entender como os filhos de Deus, eles permitem que a violência e a imoralidade invadam os seus lares. Não é difícil da gente entender o porquê que isso acontece com pessoas que não são cristãs. Elas estão reproduzindo uma natureza pecaminosa, depravada, estão agindo segundo a dureza do seu coração. O que deveria nos espantar é como cristãos, crentes em Cristo, pessoas que conhecem o Senhor, como eles permitem que a violência e a imoralidade do mundo invadam os seus lares. Fato é, irmãos, que nós não podemos sair do mundo. Não podemos, estamos no mundo, não podemos sair do mundo. Mas fato é também que nós não precisamos trazer o mundo para dentro dos nossos lares. E esse é um fato claro. Estamos no mundo, não tem como nós sairmos desse mundo, é impossível. Somos seres humanos. Estamos no mundo, mas não precisamos trazer o mundo para dentro da nossa casa. Trazer o mundo para dentro dos nossos lares. Muitas famílias, em nome do entretenimento, da diversão, do lazer, eles estão levando as suas famílias ao puro mundanismo. Então hoje todo mundo quer ter lazer, quer se entreter, quer desfrutar. Só que em troca do entretenimento, do lazer, do desfrute, muitos homens e mulheres estão levando a sua família para uma vida mundana, para uma vida de pecado, para uma vida de imoralidade. Estamos no mundo, irmãos, mas não somos do mundo, amém? Não somos do mundo. A ordem para nós, povo de Deus, é que nós devemos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Essa é a ordem de Paulo aos Filipenses. Paulo ele vai dizer aos Filipenses: sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. A ordem para nós, povo de Deus, é que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A ordem para nós, povo de Deus, é que nós devemos nos guardar incontaminados desse mundo. Nós estamos nele, nós fazemos parte dele, nós vivemos nesse mundo. O que não pode é esse mundo ele entrar nas nossas vidas, entrar no nosso lar, entrar na nossa família, entrar na nossa casa. A pergunta que fica aqui ainda, irmãos, na nossa introdução: será que tudo isso é possível? Será que é possível viver no mundo e não deixar com que o mundo entre na nossa casa? Será que é possível ser irrepreensível, sincero, inculpável, no meio dessa geração corrompida e perversa que é a geração dos nossos dias? Será que essas coisas são possíveis? Será que é possível ser puro e santo num mundo no qual nós somos bombardeados diariamente pela perversidade? O que é esse mundo para um cristão? É um ataque frontal. Os cristãos são bombardeados diariamente, constantemente, incessantemente. A fé cristã, ela vive sob ataque. Será que é possível nós vivemos nesse mundo, no qual nós estamos sob ataque, de modo puro, de modo santo, nesse mundo perverso? Será que é possível, irmão, ser íntegro nesse mundo corrupto? Será que é possível nós sermos diferentes? Porque, irmãos, nós falamos muito de corrupção, e a gente sempre liga a corrupção ao político. A questão é, será que nós não nos corrompemos como cristãos com esse mundo? Será que nós não nos... Porque corrupção é se corromper. Será que nós não batemos nos políticos corruptos, mas nós como cristãos já não nos corrompemos também? Será que o nosso coração não se corrompeu com esse mundo? Será que é possível viver tudo isso? O Salmo 101, que foi o salmo que nós lemos e que é o alvo da nossa exposição de hoje, ele vai dizer que sim, que é possível viver dessa forma, que é possível estar no mundo e não ser contaminado pelo mundo, que é possível ser filho de Deus irrepreensível, sincero, inculpável, no meio de uma geração corrompida. Esse salmo que nós lemos aqui é o salmo de Davi. Davi aqui ele está expressando o desejo profundo do seu coração. Qual que é o desejo profundo do coração do rei Davi? É que ele tivesse um coração íntegro diante de Deus e diante dos homens.
Nós podemos aqui perguntar, mas Davi conseguiu, pastor, ter esse coração íntegro, ter esse coração reto, ser puro, incontaminável? A resposta para todos nós é clara que não. Davi, ele tinha um desejo profundo. A expectativa e o anseio de Davi era um anseio alto. Ele não conseguiu cumprir esses desejos. Nós vamos ver que Davi cai com Batseba. Nós vamos ver que Davi mata Urias, que Davi mente, que Davi não disciplina os seus filhos. O padrão que Davi estabelece aqui, ele pode ser cumprido apenas por um, e esse um é Jesus. Somente Jesus, ele pode cumprir perfeitamente o que Davi ansiava cumprir, o que Davi ansiava fazer. Davi, ele não conseguiu cumprir isso plenamente, mas nem por isso esse salmo não tem lições importantes para nos ensinar. Veja bem, irmãos, nós já vimos aqui, é a 5ª mensagem da série. Nós já vimos até aqui que a integridade de caráter, ela não começa no mercado. A integridade de caráter, ela não começa na igreja. A integridade de caráter, ela não começa em nenhum outro lugar a não ser no lar. Nós já falamos bastante sobre isso aqui. Aonde começa a integridade de caráter? Aonde nós, de fato, somos pessoas íntegras de caráter? É no nosso lar. É na nossa casa, é no meio da nossa família. A integridade cristã vivida no contexto dos lares, ela traz fortes reflexos sobre todas as áreas da vida e da sociedade. Então veja bem, se as nossas famílias que aqui estão, forem famílias com integridade, íntegras, de forma cristã, isso vai refletir na sociedade, vai refletir nos relacionamentos. Por que esse mundo está corrompido do jeito que está? Porque as famílias estão bagunçadas. A gente que acha que tudo começa fora, só que a raiz de todo problema social é a família. Sabe por que a sociedade está bagunçada? Porque as famílias estão bagunçadas. Sabe por que há tanta corrupção, tanta perversidade, tanta maldade? Porque no contexto familiar, as famílias estão totalmente desestruturadas. Se as famílias estão desestruturadas, isso reflete na sociedade. Mas se as famílias estão estruturadas, se as famílias são íntegras em seu caráter, se as famílias são sólidas naquilo que creem, isso também refletirá na sociedade. Isso também fará diferença para fora. Nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos homens e mulheres, pais de família, eles estão cegos para os ataques do maligno. Ataques que acontecem na sala de suas casas. Estão cegos. Nós nos esquecemos muitas vezes que nós não estamos num parque de diversões, que nós estamos numa guerra. Nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Satanás, ele trabalha incansavelmente, mas às vezes nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos que Satanás, ele não descansa, não dorme, não tira férias. Ele tem um propósito, irmãos, destruir as famílias. E infelizmente há muitas pessoas cegas. Elas não percebem que os ataques do maligno estão acontecendo dentro da sua casa, na sala da sua casa, no sofá da sua casa. Você vai entender melhor o que eu estou falando quando eu der continuidade aqui na exposição. Mas muitas famílias estão sendo atacadas dentro das suas casas, na sala de estar de suas casas. Nós precisamos abrir os olhos. Há uma guerra espiritual. Há um bombardeio contra a cristandade, principalmente contra as famílias. E nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para essa guerra. A vida dos nossos lares, a saúde dos nossos casamentos, a alma dos nossos filhos estão em jogo. Nós não estamos em uma brincadeira. Nós estamos envolvidos em algo muito sério. Isso envolve a vida do seu lar. Isso envolve a saúde do seu casamento. Isso envolve a alma dos seus filhos. Tudo isso está em jogo. A integridade de nossos lares está em perigo, irmãos. Está sob ataque. Este salmo aqui, ele vai apresentar lições preciosas sobre a responsabilidade que nós temos como servos de Jesus. Nós vamos falar aqui sobre 3 lições preciosas. Sobre a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor Jesus. Sobre a vida, a nova vida que Jesus quer viver por meio de nós. Jesus nos salvou. Jesus nos deu uma nova vida. E o que Ele quer? Ele quer viver essa vida por meio de nós, seu povo, sua igreja. Aqueles ao qual Ele deu a sua vida.
Jesus quer viver por meio de nós uma vida de integridade em nossos lares, com nossa família, e que trarão fortes reflexos sobre a sociedade. É uma vida que Cristo vive por meio de nós. Vamos falar sobre integridade então? Vamos falar aqui sobre 3 esferas onde a integridade cristã se manifesta. 3 esferas onde a integridade cristã se manifesta. A primeira delas, a integridade cristã revela-se em Cristo. A integridade cristã, ela revela-se em Cristo. Olha o que diz os versos 1 e o verso 2, apenas a primeira parte. Diz assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Como começa o Salmo 101? O Salmo 101, ele começa com uma declaração de louvor. Davi, ele começa dizendo: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, eu cantarei. O Salmo, ele começa com uma declaração de louvor. O salmista, ele reconhece que o ponto de partida para uma vida íntegra é o próprio Senhor. Aonde começa uma vida íntegra? O ponto de partida é o Senhor. É no Senhor o ponto de partida de uma vida íntegra. No seu amor, um amor fiel que é baseado na aliança e na justiça. Como a gente já viu até aqui. Como a gente também consegue ver no Novo Testamento. Jesus, irmãos, ele é o único que pode dar esse tipo de integridade no lar. Como podemos ter um lar íntegro? O ponto de partida é Jesus. E sem Jesus é impossível. Sem Jesus não há como isso acontecer. Não há integridade no lar se Jesus não fizer parte do lar. Jesus, ele é o ponto de partida de um lar cristão, de integridade no lar. Nós costumamos, irmãos, fazer tantos apelos. A gente é acostumado a falar sobre isso. A apelar para que os cristãos eles tenham uma vida santa. A apelar para que os cristãos eles busquem a Deus, sirvam a Deus, façam as coisas para Deus. Há esse apelo demasiado para que os cristãos tenham uma vida santa. Mas nós nos enganamos quando passamos a imagem de que isso vem pelo esforço humano. Nós nos enganamos. Quando a gente acha que uma vida santa, ela está baseada no nosso esforço humano. Então a gente acha que se a gente se esforçar, a gente vai ser santo. E aí a gente está baseando a vida santa nos nossos próprios esforços e nossos próprios méritos. E a gente está enganado. Se a gente fundamenta a nossa vida de santidade nos nossos próprios esforços, nas disciplinas da vida cristã, tenta um pouco mais, lê um pouco mais, ora um pouco mais, jejua um pouco mais. Você precisa ser mais ativo na igreja. Você precisa testemunhar um pouco mais. E quando você fizer todas essas coisas, Deus vai se agradar de você. E aí o que acontece? A gente não consegue. E aí a gente se frustra. Porque a gente está tentando alcançar um padrão que na nossa própria força é impossível de ser alcançado. Eu não estou aqui, irmãos, anulando nenhuma dessas práticas. Dizendo que você não tem que ler, que você não tem que orar, que você não tem que jejuar, que você não tem que buscar, que você não tem que servir. Eu não estou aqui anulando nada disso. Nenhuma dessas práticas está errada. Mas a maioria das vezes, elas são feitas com a motivação errada. E aqui está um ponto bem importante. Tem muita gente que lê a Bíblia não porque ama Jesus, mas por culpa de não ter lido a Bíblia ontem. Então eles estão lendo a Bíblia hoje pela culpa de não ter lido a Bíblia ontem. Tem muita gente que ora hoje, não porque tem o desejo de orar, mas é pela culpa de não ter orado ontem. Tem muito cristão fazendo a coisa certa com a motivação errada. Eles estão fazendo pela culpa, por eles não terem conseguido alcançar o padrão. O que motiva eles a buscar a Deus então é a culpa. Eles se sentem culpados e a motivação deles fazerem algo para Deus, deles buscarem uma vida santa, deles desejarem mais a Deus, não é porque eles amam a Deus como deveriam amar. É porque eles estão se sentindo culpados por aquilo que eles não fizeram ontem.
Muitas pessoas são motivadas pela culpa. E preste atenção aqui no que eu vou falar para você. Preste atenção. O verdadeiro motivo da vida cristã é a graça e a bondade de Jesus, que foram derramadas sobre nós. O que motiva um cristão a fazer o que ele tem que fazer é a graça e a bondade de Jesus. Jesus derramou a sua graça. Jesus foi bondoso para conosco. E isso deveria ser a nossa motivação. Era isso que deveria nos impulsionar. Nós deveríamos ler a Bíblia não porque a gente está se sentindo culpado por não ter lido ontem, mas porque Jesus foi gracioso e bondoso conosco. Então a nossa resposta à graça e à bondade de Jesus é ler as Escrituras com prazer, é orar com prazer, é jejuar com prazer, é servir com prazer. Não é pela culpa. Não é pela acusação que ficou por não ter feito a coisa certa quando deveria se fazer. É pela graça, é pela bondade. O verdadeiro motivo da vida cristã é a graça e a bondade de Jesus que foram derramadas sobre nós. Veja bem, irmãos, gratidão a Deus e não a culpa são o combustível da vida cristã. O que move um cristão de verdade? Um cristão de verdade ele é movido pela gratidão, não pela culpa. A vida dele não é vivida pela culpa. O que ele faz não é feito pela culpa, mas é pela gratidão. Jesus me alcançou. Jesus foi gracioso comigo. Jesus foi bom comigo. E o que isso faz comigo? Isso alimenta a minha chama, o meu amor, a minha vida de devoção, a minha vida de busca a Deus. Isso é o combustível da vida de um cristão. É a graça. A graça de Deus é o combustível da vida de um cristão. A gratidão a Deus, não a culpa, mas a graça, a gratidão. Isso deve alimentar o nosso anseio por Deus. Isso deve alimentar a nossa busca por uma vida santa, a gratidão. Por que eu preciso ser mais santo? Porque eu sou grato ao Deus que se entregou por mim. Eu sou grato pela graça derramada em meu favor. Eu sou grato pelo Cristo que derramou o seu sangue por mim. O que eu faço em resposta a essa gratidão? Eu busco a Ele com mais fervor. Eu busco a Ele com mais devoção. Eu busco a Ele com mais intensidade. A gratidão, irmãos. A gratidão. A primeira parte do versículo 2, ela vai revelar o anseio do salmista por uma vida santa diante de Deus. A primeira parte do verso 2 diz assim: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Eu quero com sabedoria refletir nesse caminho, um caminho perfeito. Nós podemos ser perfeitos? Podemos ou não podemos? Podemos ou não podemos? Não podemos. Mas precisamos ter isso como alvo. Ninguém vai ser perfeito aqui. Nenhum de nós alcançará o padrão da perfeição, mas o padrão da perfeição precisa ser o nosso alvo. O problema é que a gente diz assim: ninguém é perfeito, e aí a gente baixa o padrão. Todo mundo peca, aí a gente baixa o padrão. Ninguém é perfeito, perfeito foi Jesus, pastor. Perfeito foi Jesus. Podemos ser perfeitos? Não. Mas mesmo assim nós não podemos baixar o nosso alvo. O nosso alvo é, ainda que não vamos ser perfeitos, precisamos mirar a perfeição. O que Davi está dizendo aqui? Eu quero, com sabedoria, refletir no caminho da perfeição. O salmista aqui, ele dependia exclusivamente da bondade e da justiça de Deus. Ele fixava, irmãos, a sua esperança num caráter irrepreensível. Esse era o alvo de Davi: eu preciso ter um caráter irrepreensível. O que ele descobre? Ele descobre que essa vida é como uma miragem no deserto. Sabe? Uma miragem no deserto. Você olha aquilo, mas aquilo não é real, porque é impossível nós sermos perfeitos. Davi, ele fixa os seus olhos nisso. A esperança de Davi é um caráter irrepreensível, mas ele descobre com o tempo que aquilo era uma verdadeira miragem no deserto. Quanto mais Davi se aproximava, mais distante o alvo parecia. Quanto mais ele queria a Deus, mais ele via que ele era pecador. Quanto mais ele se entregava a Deus, quanto mais ele buscava a Deus, mais distante o alvo dele ficava. O objetivo dele se distanciava dele. Ele tentava chegar ao pote de ouro da santidade no fim do arco-íris. E sabe o que ele encontrava? Ele não encontrava nada, porque aquilo era ilusório. Davi, ele tinha uma expectativa alta. Eu quero ser perfeito. Com sabedoria, vou refletir no caminho da perfeição. Ele mira isso. E o que ele descobre? Ele descobre que isso é impossível para nós, seres humanos.
ele descobre que quanto mais ele se aproxima de Deus, mais distante o alvo parecia. E por isso ele vai clamar, ele vai dizer assim, ó: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Aí ele clama com uma pergunta: quando virás ao meu encontro? Quando? Quando ele vê que a perfeição que ele busca está distante demais dele, ele então clama dizendo: quando virás ao meu encontro? Esse clamor mostra a necessidade que Davi tinha, não apenas da ajuda divina. Davi, ele sabia que ele tinha uma necessidade maior do que apenas a ajuda divina. Davi, ele sabia que ele tinha necessidade da presença de Deus viva na vida dele. Ele sabia disso, que ele não precisava apenas ser ajudado por Deus, mas que ele precisava da presença de Deus. Que ele não precisava apenas que Deus fizesse algo por ele, mas que Deus fizesse algo nele. Davi ansiava por uma visitação mais especial e eficaz do Senhor. Ele ansiava por isso. Ele desejava isso. Irmãos, Davi sabia que a presença de Deus traria sabedoria e santidade sobre a vida dele. Ele sabia que a hora que Deus viesse, que a presença eficaz de Deus viesse sobre a vida dele, isso traria sabedoria, isso traria santidade para a vida dele. Por isso ele tinha esse anseio pela presença de Deus, por uma visitação da presença divina sobre a vida dele. Irmãos, nossas famílias precisam não apenas da ajuda divina. As nossas famílias não precisam apenas que Deus ajude elas, ou que Deus faça algo no meio delas. As nossas famílias precisam da presença de Deus no meio delas. As nossas famílias precisam da presença divina. A presença divina que Davi ansiava aqui, que ele sabia que traria sabedoria e santidade para a vida dele, é a mesma presença que nós precisamos nas nossas famílias. A presença viva, a presença divina, como homem e mulher, como pai e mãe, como marido e esposa. Você que está aqui hoje, você precisa ter o anseio por uma vida santa diante de Deus. Esse precisa ser o nosso anseio como povo de Deus, uma vida santa, uma vida onde nós ansiamos pela presença de Deus, uma vida onde nós ansiamos por mais de Deus. Você precisa entender aqui, irmão, essa noite, que você precisa da presença de Deus na sua vida, na sua família, trazendo sabedoria, trazendo santidade para o seu lar. O clamor de Davi precisa ser o nosso: quando virás ao meu encontro? Quando, Senhor? Eu tenho um alvo, Senhor, o meu alvo é ser perfeito, eu quero santidade. Eu sei que isso na força do meu braço é impossível. Quando virá, Senhor, ao meu encontro? Quando o Senhor visitará a minha vida? Quando o Senhor visitará a minha casa? Senhor, eu não quero apenas a ajuda do Senhor para a minha família, eu quero a presença viva do Senhor no meio da minha família. Esse deveria ser o seu anseio. Essa deveria ser a nossa busca, irmãos. Nós deveríamos ansiar por uma visita santa, por uma vida santa diante de Deus. Você que está aqui, meu irmão, minha irmã, você que é homem, você que é mulher, você que é pai, você que é mãe, você que é casado, marido e esposa, você tem tido um anseio por uma vida santa diante de Deus? Você deseja ser mais santo? Você anseia por santidade? Seu coração se inquieta quando você peca? Ou pecar se tornou algo normal para você? Você anseia por santidade? Por uma vida santa? Você que é pai, você que é mãe, você anseia por ser um pai e uma mãe mais santo? Você que é marido, esposa, homem, mulher, uma vida santa tem sido o desejo da sua vida? Você tem ansiado por isso? Preciso ser mais santo. Eu preciso me devotar mais para Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso de uma visitação de Deus. Não preciso que Deus apenas faça algumas coisas na minha vida. Eu preciso ser visitado por Ele. Eu preciso da presença divina na minha vida. Você tem desejado, irmão, como Davi desejava, uma visitação especial e eficaz do Senhor? Você tem desejado isso? Uma visitação de Deus, poderosa, eficaz. Nós estamos falando sobre o lar e aqui nós aplicamos a palavra para o nosso contexto de lar. Na sua família, seus filhos veem em você uma busca a Deus? Você que é pai que está aqui, você que é mãe, os seus filhos, quando eles olham para você, eles veem em você uma busca a Deus? Um anseio por buscar a Deus? Eles veem você buscando a Deus?
Eles conseguem contemplar com os olhos deles, você que é pai e mãe deles, buscando a Deus. Eles conseguem ver isso dentro do seu lar. Um anseio na sua vida por santidade. Eles conseguem ver você, pai, você, mãe, que está aqui, buscando a Deus pela gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Seus filhos conseguem contemplar isso? Você deixa isso transparecer para os seus filhos? O que estou fazendo porque sou grato ao Senhor. O que estou fazendo porque a graça do Senhor um dia me alcançou. Olha aqui, meu filho, sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Não é para pagar um pedágio, não é para querer ser melhor ou maior que ninguém. É porque um dia Jesus alcançou o meu coração, Ele alcançou a nossa família. O que faço por gratidão a Ele. Seus filhos têm visto isso? No seu contexto do lar. Eles conseguem enxergar em você essa busca a Deus. Eles conseguem ver gratidão na sua vida, como um servo de Deus, como alguém que serve ao Senhor. O primeiro ponto aqui, a primeira esfera então, a integridade cristã revela-se em Cristo. Onde, porém? Aqui estamos falando de algo subjetivo, busca, de amar mais ao Senhor, de desejar mais ao Senhor, de santidade. Aonde a busca subjetiva vai nos levar? Na prática. Aonde a busca subjetiva vai levar? Qual a objetividade que nós vamos ter? Se nós buscarmos a Deus subjetivamente, se nós desejarmos santidade, aonde isso vai desembocar? Onde, porém, se revela de forma prática a integridade cristã? Essa é a segunda esfera. A integridade cristã, ela se revela de forma prática na sua casa, no seu lar. O que você faz subjetivamente, santidade, desejo pelo Senhor, buscar a Deus, aonde isso vai se revelar? Na prática, no primeiro lugar que isso vai se revelar é na sua casa, é na sua família, é dentro do seu lar. Olha o que diz o verso 2, a segunda parte, até o verso 4. Diz assim: em minha casa andarei com sinceridade de coração, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aonde se revela de forma prática a integridade cristã? No lar, dentro das nossas casas. O salmista, ele revela o profundo desejo do coração dele de revelar a bondade e a justiça do Rei divino no contexto mais íntimo da sua vida, no lar. Olha o que ele diz: cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei, quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? E na sequência do texto ele diz: em minha casa. É lá na minha casa que eu quero que a bondade, a justiça, a fidelidade do Senhor, elas sejam reveladas. Davi era um rei. Ele poderia querer que a bondade e a justiça de Deus fossem reveladas no seu governo, nas pessoas, na cidade onde ele governava, no seu império. Sabe o que ele diz? Eu quero que seja na minha casa, no meu lar, na minha família. Por que Davi começa pela casa? Por que ele fala em primeiro lugar sobre a casa? Por que a casa é o alvo de Davi? Porque é justamente em casa que revelamos a realidade de quem nós somos. Deixa eu falar para você. Você não é quem está sentado aqui. Você não é essa pessoa. Você pode estar aqui, irmão, com uma máscara. Você pode estar aqui com uma capa. Você pode estar aqui fingindo ser uma pessoa que você não é. Sabe aonde você é, quem você é de fato? Dentro da sua casa. Quando não tem plateia. Quando não tem auditório. Quando é você, sua esposa e seus filhos. Sabe quem conhece você de fato? Quem você é? A sua esposa. Ela sabe quem você é de verdade. Sabe quem conhece você de fato, mulher? Seu marido. Seus filhos. Aqueles que compartilham da vida com você. Irmãos, aqui nós podemos ser diversas coisas. Aqui nós podemos transparecer uma imagem que na verdade não carregamos. E isso é fácil.
É fácil de nós enganarmos quem nós não conhecemos. Quem não nos conhece de fato. Difícil é enganar quem convive com a gente. Você é quem é de fato dentro da sua casa. Lá no seu lar. Lá você é a pessoa que você verdadeiramente é. No lar. No lar nós somos realmente quem somos. E por isso a piedade precisa começar no lar. Por isso as coisas precisam começar dentro da casa. Por isso as coisas precisam começar no meio do seio da família. A piedade deve começar em casa. Os nossos primeiros deveres são aqueles dentro da nossa própria morada. É lá. É dentro do contexto familiar que a piedade deve começar. É dentro do contexto familiar que estão as nossas principais realidades. Dentro da nossa própria morada. Nós precisamos ter um coração perfeito em casa. Dentro do contexto do lar. Ou não poderemos seguir um caminho perfeito fora de casa. Veja bem, se você for o cara fora da sua casa, mas se você for um zero à esquerda, dentro da sua casa, você fracassou. Você fracassou. Veja bem, você pode fracassar em qualquer lugar. Você não pode fracassar dentro da sua família. Você pode fracassar em qualquer contexto, menos dentro do contexto familiar. Você pode ser um sucesso fora e um fracasso dentro. Você pode ser alguém bem-sucedido fora, falido dentro. Você pode ser alguém querido por todos fora, odiado por quem está dentro. Você pode. E na verdade, se você está assim, você precisa estar disposto a ser um fracasso lá fora, para ser um sucesso dentro da sua casa. Todas essas coisas são possíveis. Se nós quisermos, irmãos, ter sucesso fora, nós precisamos primeiramente nos preocupar com dentro. Com quem está conosco. É como dizia Charles Randall Spurgeon. Você não pode ser um santo fora de casa e um demônio dentro dela. Você não pode. Você não pode ser um santo fora da sua casa, uma santa fora da sua casa, mas um satanás quando você entra para dentro dela. Não pode. Isso é impossível. A verdadeira vida cristã se manifesta primeiro na sua casa e na minha. É lá. É lá que a integridade começa. E o que nós precisamos hoje, não se assuste, tá, irmãos? Não se assuste, não se assuste. Quando eu falo de Satanás, não se assuste, é só analogia. Mas você pode ser um Satanás na sua casa. Você pode fazer o papel dele bem feito, se você não estiver preocupado com a sua família. Não se assuste. O que nós precisamos então? Nós precisamos de famílias cristãs corajosas. Precisamos de crente corajoso. De crente de verdade, que não tem medo de dizer que é crente. Que não tem medo de dizer que tem Bíblia. Que não tem medo de dizer que vai na igreja. Precisamos de crente corajoso. Crente que está nesse mundo, mas não é contaminado por esse mundo. Nós precisamos de famílias cristãs corajosas. Que elas enfrentam a maré contrária. Famílias que vão contra a multidão que tolera o mal dentro da sua própria casa. Precisamos de crente corajoso, de família cristã corajosa, que não nada na maré desse mundo. Que pelo contrário, nada contra a maré. Cansa mais nadar contra a maré? Cansa. Mas para um cristão é o chamado. A gente é contra a cultura. A gente é contra tudo que esse mundo ensina. A gente é contra tudo que esse mundo prega. E muitas vezes, irmãos, para não ser, sabe, mal visto, a gente prefere nadar a favor da maré do que contrário a ela. A gente precisa de família cristã corajosa. De crente corajoso, de pai corajoso, de mãe corajosa. Veja bem, duas maneiras aqui nós vamos ver que a integridade cristã se revela nos lares. Preste muita atenção nisso aqui. Como a integridade cristã se revela nos lares? Duas maneiras básicas, simples, que talvez você vai se identificar. A primeira delas, a integridade cristã se revela nos lares, não assistindo ao que não presta. Não assistindo porcaria na televisão, no celular e no computador.
Aonde a integridade cristã se revela? Não assistindo ao que não presta. Olha o que o salmista diz. No verso 2b ele diz assim: em minha casa andarei com sinceridade de coração. Aí no verso 3 ele diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei coisas erradas diante dos meus olhos. Aonde a integridade cristã se revela de forma prática, dentro dos lares, não assistindo ao que não presta. Não colocando coisa imprópria diante dos olhos. Não gastando tempo com coisas que não edificam. A característica da integridade cristã no lar começa com os olhos. É com os olhos. Sabe onde você vê se você está vivendo integridade cristã? Apenas observe o que você está olhando. Na sua casa. O que você está assistindo. O que tem ocupado os seus olhos. O que tem enchido os seus olhos. Você prestou atenção? 3 vezes no Salmo, nesse Salmo que lemos, ele mostra a importância dos olhos numa vida santa. Por 3 vezes Davi vai falar dos olhos. Ele vai dizer no verso 3a que nós lemos: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. No verso 6, a primeira parte, ele vai dizer assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. No verso 7, na segunda parte, vai dizer assim: o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Por 3 vezes ele fala a respeito dos olhos na passagem. Agora faça uma pausa comigo. O que Jesus fala no Sermão do Monte a respeito dos olhos? No Sermão do Monte, Jesus diz em Mateus 6, 22, 23 o seguinte, a respeito dos olhos: os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Então Davi fala por 3 vezes a respeito dos olhos. Jesus, ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, você andará em trevas. Quando o salmista diz que não poria coisa injusta diante dos seus olhos, o que o salmista está dizendo? Literalmente, ele está dizendo que não colocaria por coisa de Belial diante dos seus olhos. É isso que ele está dizendo literalmente ali. Não porei diante dos meus olhos coisas de Belial. O que significa a palavra Belial? A palavra Belial, preste atenção, era uma palavra que descrevia tudo que não prestava. Então se você lê nas escrituras, vai dizer os filhos de Belial. E os filhos de Belial eram quem? Os que não prestavam. A palavra Belial, ela traz esse significado. Ela descreve tudo que não prestava. Tudo aquilo que não tinha valor e que destruía. Belial significa tudo aquilo que mina os sólidos fundamentos, que corrompe, que destrói pela inutilidade. O que Davi diz? Não porei por coisas de Belial diante dos meus olhos. Aí ele segue. Ele diz assim, no verso 3, a parte B: detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará a mim. O que Davi está dizendo aqui é que não seria contaminado por aqueles que se desviavam. Ele não seria contaminado por aqueles que se afastavam do caminho do Senhor. Que ele não permitiria que a influência má lhe atingisse. Que ele fugiria do mal. Que é uma ordem que nós temos, né? Fuja do mal. Fuja da aparência do mal. Mas tem gente que gosta de brincar no precipício do mal. Né? Eles ficam ali, né? Tá ali. Ah, vai cair? Não, acho que dá para dar mais um passinho, né? E fica brincando. Quando vê, cai. A ordem para nós é: fuja disso. O que Davi está dizendo? Eu vou fugir dessas coisas. Eu não vou me deixar contaminar por aqueles que se desviam. Eu não vou deixar com que essas coisas se apeguem a mim. Irmãos, é importante relembrar aqui que as seduções do mundo realmente se apegam a nós. As seduções desse mundo, elas se apegam a nós. E elas se apegam a nós de tal maneira que é quase impossível desarraigar elas do nosso coração. As seduções do mundo, elas se apegam a nós. Nós precisamos relembrar disso. Falar um pouco sobre isso. Veja bem, imagens pornográficas, cenas de filmes,
imagens de revistas. Essas coisas ficam gravadas no subconsciente da pessoa. São coisas que elas são quase impossíveis de se apagar. Ela grava no HD, sabe? É um HD, um disco rígido. A pessoa olha uma vez para aquilo e aquilo fica o resto da vida gravado na mente dela. Essas coisas se apegam a nós com uma facilidade, irmãos. As seduções do mundo. Veja bem, além do portão dos olhos, que é o que Davi disse que não se permitiria aqui, há um segundo ponto que a gente precisa vigiar como família e como crentes, que é os ouvidos. Muita gente, irmão, tem enchido o seu ouvido com imoralidade, escutando música imoral, música que não edifica, música que não acrescenta nada. Não é só olhar o que não edifica, é ouvir o que não edifica. 90% das músicas hoje são músicas que não vão acrescentar nada na sua vida. Só que você vai dizer, não é pecado, pastor. A Bíblia não fala nada sobre escutar. A questão é, não é pecado, mas o que você pensa quando escuta? Aonde a sua mente vai? De que forma fica o seu coração? Não é só com aquilo que você vê, é com aquilo que você ouve. É com aquilo que entra nos seus ouvidos. Você escuta uma vez e aquilo ali nunca mais sai. Quando você vê, você está cantando, no subconsciente você está cantando. No subconsciente você está repetindo o refrão. No subconsciente aquilo ali já está saindo da sua boca. No subconsciente. Aí você diz, peraí, eu sou crente? Eu não posso cantar isso aqui. Eu sou crente? Isso se apega de uma forma, irmãos. E muita gente tem contaminado seus ouvidos com isso. Escutando músicas imorais. Ah, mas é só uma musiquinha, pastor. É só uma musiquinha. É só uma. Muita gente tem ouvido música imoral. Essas músicas rapidamente, elas ficam nas suas mentes. E elas fazem isso por conta da cultura popular. Ah, todo mundo escuta. Não quero ser careta, né? Eu sei que eu não vou me desviar porque eu escuto uma música. Eu escutei essas coisas, irmão. Não vou me desviar porque eu escutei uma musiquinha, um sertanejinho, né? Gustavo Lima, né? Não, capaz, pastor, capaz. Quando vê, tá tchê-tchê-tchê, tchê, irmão. E nem vê que tá tchê tchê. E já tá. Por quê? Porque entrou. E quando entra, pum, desce pro coração. Tem muita gente que tem absorvido isso. Uma vida de integridade dentro do lar, irmãos, ela tem enormes implicações para todo tipo de entretenimento que a gente permite em nossa família. A gente precisaria estar atento com isso. O que os nossos filhos estão olhando na televisão? O que eles veem? O que nós estamos olhando na televisão? Quais são os programas que nós assistimos? Quais são os vídeos que nós olhamos? O que a gente tem colocado à disposição da nossa família? A integridade cristã dentro do lar, ela tem enormes implicações. Isso deveria nos preocupar. Nós deveríamos estar atentos a essas coisas. O que o salmista faz? Ele põe um filtro nos seus olhos, para que ele não contemple o mal. O que Davi está dizendo aqui? Que ele iria evitar tudo que era inútil. Tudo aquilo que era perverso, corrupto, sensual, ou simplesmente perda de tempo. Às vezes irmãos, a gente perde 3 horas olhando uma coisa na televisão e não gasta 20 minutos lendo uma Bíblia. O pastor está dizendo que eu não posso olhar a televisão? Não, estou dizendo que você precisa ler a Bíblia. E que às vezes você diz que não tem tempo para ler a Bíblia. Na verdade você tem. Que você, na verdade, que você não quer ler. Essa é a realidade, irmãos. Às vezes a gente está gastando tempo com coisas que não edificam, perdendo tempo. Você não quer perder tempo? Ore. Quando você ora, você não está perdendo tempo. Você não quer perder tempo? Leia a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, você não está perdendo tempo. Você não quer perder tempo? Congregue, sirva, adore. Todas as vezes que você faz isso, você não está perdendo tempo. Na verdade, você está ganhando na sua vida. Tem muita gente perdendo tempo com esse tipo de coisa. E a pergunta que fica para você que está aqui é: o que você tem visto? O que você tem visto na sua casa?
O que você tem olhado? O que você tem assistido? O que passa na sua televisão? As pessoas dizem, não olha Globo. Não, mas não olha Globo, mas daí o que tu olha? Não é só a Globo que tem Satanás, irmão. Netflix também tem um monte de Satanás na Netflix lá. Desenho, um monte de Satanás naqueles desenhos também. Não, mas a Globo é do diabo. Será que é só a Globo? O que você tem visto na sua casa? Quais os programas que você olha? O que passa na sua televisão? O que passa na tela do seu celular? O que passa nela durante o dia? Você fica lá 2 horas rolando feed para cima. Você pelo menos está olhando um videozinho de Jesus lá? Pelo menos. Faça um louvor. O que passa na tela do seu celular? O que está salvo no histórico do seu celular? Que você apaga. Da sua família. Mas não apaga de Jesus. Da família a gente apaga. Mas Jesus está lá, registrado. Ele tem o print. Ele tem o print do histórico. Ele tem o print dos e-mails, dos sites que você acessou. Ele tem tudo. Está tudo registrado. O que passa no seu celular? O que passa na tela do seu computador? Quais são os programas, os filmes, as séries que você vê? Quais são os tipos de música que você ouve? O que entra nos seus ouvidos? O que você tem escutado? O pastor está muito religioso. Será? Será que o pastor está muito religioso ou será que você está muito liberal? Será? Será que a gente não fez o que Gálatas, o que Paulo repreende em Gálatas? Será que a gente não está usando da liberdade para dar ocasião à carne? Será que não? Será que a gente não tem que rever de que forma a gente está levando a nossa vida? O que a gente está vendo? O que está passando no nosso lar? Não, porque há 40 anos atrás não podia televisão, era do Satanás. Mas naquele tempo eles pecavam menos que agora. Mas é religiosidade, Até certo ponto Mas até certo ponto eles eram mais santos, eles oravam mais. Eles liam mais, eles jejuavam mais. Você tem cuidado do que entra na sua casa? Ali é o primeiro lugar que a integridade cristã precisa refletir. E ali é o primeiro lugar que você precisaria estar disposto a cuidar. Para que seus filhos absorvam bons conteúdos. Para que você absorva bons conteúdos. Uma segunda maneira aqui, era a primeira, né? Uma segunda maneira que a integridade se revela nos nossos lares. A segunda delas, não conhecendo o mal. Que é o que Davi fala no verso 4. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Por que tem muita gente olhando o que não deveria olhar? Porque tem curiosidade. Tem uma curiosidade, sabe, uma curiosidade perversa. Quer ver o que não precisa ver. Quer olhar o que não precisa olhar. Tem muita gente que gosta de saber os detalhes, irmão, sabe? Do sangue, da chacina, daquilo que aconteceu. Eles gostam de olhar esse tipo de notícias, ficam viciados em notícia ruim. Tem gente que tu vai conversar e sempre tem uma tragédia para te contar. Não, mas tu conhecia fulana de tal, lá da cidade de tal, morreu. Aí tu encontra a pessoa o outro dia, ela tem uma outra tragédia para te contar. Parece que é sócia da funerária, né? Morre a pessoa, morreu fulano de tal, distribui a notícia. Tem gente que é viciada em trazer notícia ruim. É viciado em espalhar notícia ruim. O que o salmista está dizendo aqui? Que ele não queria conhecer a sujeira do mundo. Que ele não queria ter um coração perverso. Ele refreava a curiosidade perversa do coração dele. Preste atenção, foi a curiosidade de Adão e Eva para conhecer o mal que levou eles à queda. Eles queriam conhecer como é que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E pela curiosidade eles pecaram. Pela curiosidade eles caíram. Muitos homens e mulheres de família brincam com a tentação. Eles brincam, sabe? Eles vão flertando com a tentação. Eles brincam com a tentação. Eles vão chegando o mais perto possível dela. Eles dão um passo, eles chegam assim, hoje eu fui até aqui, não deu nada. Amanhã eu posso ir um pouquinho mais. Então eles vão chegando cada vez mais perto, farejando o pecado, sabe? De vez em quando, eles dão uma beliscadinha na tentação. O que você precisa entender é que é ingenuidade você pensar, irmão, que você vai saborear o queijo do pecado sem que a ratoeira pegue você.
É ingenuidade. Não, vou, é só... Quando você menos espera, a ratoeira pegou você e você está preso nela. E aí você não consegue mais sair de lá. É ingenuidade, irmãos. Pensar que você pode saborear o queijo do pecado sem ser pego na ratoeira. Veja bem, irmãos, muitas crianças, eu redobre a atenção aqui, que eu quero falar isso aqui assim, ó, com muito carinho no seu coração, você que é pai e mãe, para que você compreenda o que eu estou falando. Muitas crianças, elas têm gastado, ou melhor, perdido horas à toa. Tem crianças perdendo horas da sua vida à toa, em frente a telas, em frente brincando com videogame, com o celular na sua mão. Há muitas crianças hoje que são discipuladas por isso. Por coisas que na maioria das vezes, não vamos generalizar, mas na maioria das vezes, elas não estão ensinando nada. O que há hoje nos celulares e nos videogames? Morte. Jogos de morte. Jogos de batalha. Há sangue. Há demônios. Há muito mais ali. E muitas vezes nós estamos, como pais, sabe, desapercebidos disso. Nós estamos normalizando algo que não deveria ser normal. Como pais, irmãos, nós precisamos desejar que os nossos filhos não conheçam o mal. A gente não deve permitir isso a eles. A gente precisa evitar o máximo possível. Tardar o máximo possível. Nós precisamos ter esse cuidado. Veja bem, o celular na mão de um adulto já é uma arma. Imagina na mão de uma criança. O que faz? Eu não estou falando aqui apenas de conteúdo. Estou falando aqui de psicológico. Estou falando aqui de saúde da criança. Às vezes a gente normaliza essas coisas, irmãos, e a gente precisa ter um cuidado com isso. Pastor, não pode pegar nunca? Não estou dizendo que não pode pegar nunca. Mas tudo na vida precisa ter limite. Tudo na vida precisa ter hora. E tudo na vida tem uma idade certa para se fazer. E a gente tem que ter esse cuidado. Isso é cuidado com o seu filho, com a sua filha. Você vai estar cuidando deles se você estiver colocando limite neles. Terceira esfera em que a integridade ela se revela. A integridade cristã revela-se nas companhias. Olha o que diz os versos de 5 a 8. Diz assim: ao que as escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e o coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Essa é a terceira esfera em que a integridade ela se revela. Ela se revela nas companhias, com quem você anda. Nas suas amizades. Com as pessoas que estão próximas a você. A integridade cristã começa com Cristo em nós. Ela se estende às nossas casas e ela também deve influenciar as nossas companhias. As pessoas que são os nossos amigos, nossas amigas que compartilham da vida conosco. Os versos 5 a 8 aqui, eles falam das pessoas que ele escolheu como companheiros. Então Davi ele vai dizer, ó, com esses eu andarei, com esses eu não andarei. Então ele deixa definido quem eram as pessoas que ele ia ter comunhão. E quem eram as pessoas que ele não iria ter comunhão. Davi deixa isso bem claro no texto. A integridade cristã se revela também nas pessoas que admitimos como influência na nossa vida. Quem influencia você? Quem fala ao seu coração? Quem influencia a sua vida? Olha o que diz Provérbios. Provérbios capítulo 13, no verso 20. Diz assim: quem anda com os sábios, será sábio. Quem anda com os sábios, será sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Veja bem, quando você anda com pessoas íntegras, retas, corretas, a tendência é que você cresça nisso. Agora, se as suas companhias forem pessoas tolas, pessoas que não servem a Deus, a tendência é que você, ao longo do tempo, siga o caminho delas. Davi ele deixa claro aqui 4 tipos de pessoas que nós devemos evitar nas nossas vidas. Davi deixa claro
4 tipos de pessoas que eu e você precisamos evitar na nossa vida. O primeiro tipo de pessoa, os fofoqueiros. Os fofoqueiros precisam ser evitados. Olha o que ele diz no verso 5, a primeira parte. Ao que as escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. Qual o primeiro tipo de pessoa que precisa ser evitado na nossa vida? Fofoqueiro. Tem gente que é fofoqueiro. Tem homem fofoqueiro e mulher fofoqueira. E essas pessoas, nós não deveríamos ter esse tipo de pessoas como nossa companhia. O segundo tipo de pessoa que nós devemos evitar, os arrogantes. Olha o que Davi diz na parte B do verso 5. Ao que as escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Um terceiro tipo de pessoas que precisamos evitar na nossa vida, os enganadores. Mentirosos, sabe? Pessoas enganadoras. Olha o que diz a primeira parte do verso 7. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que engana. Sabe? O trapaceiro. Esse não ficará em minha casa. Ele não entrará dentro da minha casa. Não, mas é que ele é meu amigo. É? Será? Que você tem que ser amigo de quem engana? De quem trapaça? Será que isso é uma amizade saudável para você? Será que é uma boa companhia? Um quarto tipo de pessoa que você deve evitar, o mentiroso. O mentiroso é um tipo de pessoa que você precisa evitar. Olha o que diz o verso 7. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. São 4 tipos de pessoas que você deve evitar, que eu e você precisamos evitar. Fofoqueiro, evita. Arrogante, evita. Enganador, evita. Mentiroso, evita. O mentiroso mente para você, mente para ele mesmo. Ele mente para todo mundo e ele acredita na mentira dele. Esse é o pior mentiroso. É o que mente e acredita na mentira. Ele está num nível hard de mentira. São pessoas que precisam ser evitadas. Mas eu quero dar aqui para você um outro exemplo. Um exemplo que eu uso muito no pastoreio. E que às vezes não me ouvem. Mas um exemplo que eu uso muito na aplicação. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, 15, verso 33. Paulo ele vai reforçar isso aqui que Davi estava falando. Ele diz assim, não se enganem. Não se enganem. Tá? Não ache que isso aqui é lorota. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane. Se você anda em má companhia, a tendência é que os seus costumes rapidamente se corrompam. Não se engane. Não ache que isso aqui é brincadeira. Irmão, já falei isso aqui para um monte de gente. Cuida com o que você está andando. Presta atenção. Não. Pum. Arrastaram. Foi arrastado. As más companhias corrompem os bons costumes. Temos jovens aqui, né? Cuidem com quem vocês andam nas suas escolas. Cuidem com as companhias. Más companhias corrompem os bons costumes. Cuidem com quem vocês fazem amizade. Cuidem com quem vocês andam. Porque a tendência é que as más companhias corrompam os bons costumes. As nossas amizades, irmãos, elas têm a capacidade de nos aperfeiçoar ou de nos destruir. Veja bem, as amizades que tu tem, ou elas vão te fazer alguém melhor, rapidamente. Eu não estou falando melhor aqui sucedido, eu estou falando aqui sobre cristianismo. Os seus amigos, ou eles vão fazer com que a sua fé aumente, ou eles vão destruir a sua fé. É simples. As amizades, ou elas aperfeiçoam elas têm a capacidade de nos aperfeiçoar, ou de nos destruir. É conforme diz o ditado popular. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Quem são as suas companhias? Quem são seus amigos? Aí vai dizer assim, pastor, mas Jesus andou com um pecador. Então o pastor vai dizer que não tem que andar com má companhia. Mas Jesus andou com um pecador. Primeiro lugar, olhe para mim, primeiro lugar, você não é Jesus. Primeira coisa, você não é Jesus. Essa é a primeira coisa que você precisa ter claro na sua mente. Jesus andou com pecadores, mas você não é Jesus. Segundo lugar, todo pecador que andou com Jesus ou se converteu ou virou as costas para Jesus. Ninguém que era pecador continuou pecador andando com Jesus. Ninguém. Nenhum.
Ah, mas pastor, mas daí Jesus andou com pecadores. Sempre se lembre, você não é Jesus. E se você andar com pecadores, você precisa ter um alvo. Esse pecador precisa se transformar em um convertido. A questão é, você está em condições de levar alguém à conversão? Ou essa pessoa está em condições de arrastar você para o mundo dela? O que é mais fácil? A que você está mais propício? Se você se relaciona com pessoas ímpias, que não conhecem ao Senhor, que não servem ao Senhor, você vai trazer elas para Cristo? Você vai trazer elas para a vida de Cristo? Ou elas vão levar você para o mundo delas? Ou elas vão arrastar você para a vida delas, para os hábitos delas? Essa é uma pergunta boa para nós fazermos. Será que nós temos a capacidade de trazer pessoas a Cristo? Ou será que os pecadores eles têm mais facilidade de nos arrastar para a vida deles? Veja bem, irmãos, quais têm sido as suas amizades? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você se relaciona? Você tem amigo crente? Tem? Você tem amiga crente? Seu círculo de amizade, ele é mais composto por cristão ou mais composto por pessoas que estão fora da igreja e no mundo? Como é o seu círculo de amizade? Quem são os seus amigos? Quem são as suas amigas? Olhe para mim. Quem são as pessoas que você leva para dentro da sua casa? Quem são elas? Quem são? Você leva gente mentirosa para dentro da sua casa? Você leva gente enganadora para dentro da sua casa? Você leva as pessoas que Davi diz para evitar? Você permite com que essas pessoas façam parte do seu convívio de família? Você deixa com que isso aconteça? Quem são as pessoas que você leva para dentro da sua casa? Você é homem que está aqui. Você que é homem. Você tem procurado conviver com homens mais maduros na fé que você? Você tem procurado se cercar desse tipo de homens? Homens que são mais maduros, homens que têm buscado a Deus, homens que têm servido a Deus, homens que têm testemunhado de uma vida de piedade. Você tem procurado se rodear desse tipo de companhia? De homens que vão fazer com que você cresça na sua fé, com que você amadureça no seu conhecimento, com que você cresça na sua vida de piedade. Você tem se cercado desse tipo de pessoa, desse tipo de homem? Essa mesma pergunta aqui, ela vale para as mulheres. Você mulher que está aqui, você tem se cercado de irmãs piedosas, irmãs que têm servido ao Senhor, irmãs que amam a igreja, irmãs que têm dado um bom testemunho dentro da sua casa? Você tem procurado se cercar desse tipo de amizade? Mulheres que vão fazer com que você, irmã que está aqui, cresça na sua vida de fé e de piedade? Você tem se cercado desse tipo de amizade? Ou você tem escolhido o homem andar com os tolos, com o beberrão, com o mentiroso, com o enganador, com o trapaceiro, com aquele que usa de usura? Ou você, mulher, tem escolhido andar com mulheres tolas? Mulheres que quando dá um problema na sua vida e você, por tolice, abre o coração para elas, elas ainda te botam mais para baixo do que você já estava. Elas ainda te dão conselhos piores do que aquilo que você estava pensando. Quem são as pessoas que cercam você? Quais são as suas amizades? Eu não ando com crente, claro, irmão. A gente não quer andar com crente, porque andar com crente às vezes revela que a gente não está sendo crente. E a gente quer os crentes longe. A gente quer os irmãos longe. A gente prefere se relacionar com quem não é cristão. Por quê? Porque ali a gente consegue normalizar a vida que a gente vai levando. Com quem você tem andado? Quem são as suas amizades? Veja bem, irmãos. Deus ele nos chama para viver uma vida de integridade. Isso começa lá no nosso lar. No meio da nossa família. Dentro da nossa casa. Na força do nosso braço? Impossível. Isso é impossível na nossa própria força. Mas esse precisa ser o nosso alvo. A gente precisa ter isso como meta da vida. Você tem um monte de meta da vida, né? A minha meta é essa, essa, essa. Você tem como meta crescer em integridade no seu lar? É um alvo da sua vida? Essa deveria ser uma meta nossa. Eu tenho um alvo. Eu vou chegar nele? Provavelmente não. Mas eu vou me dedicar o máximo que eu puder para que isso aconteça. A integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós e por meio de nós. E isso começa nos nossos lares, na nossa casa. Irmãos, que Deus nos dê coragem
Que Deus nos capacite, que Deus nos dê graça para permitir que Cristo viva a sua vida por meio de nós, em todas as áreas da nossa vida. Mas principalmente dentro de nossas casas. Não esqueça, na sua casa, você é quem você é, de fato, de verdade. Você é aquela pessoa que a sua esposa e o seu marido e os seus filhos conhecem. Que Deus ele nos dê graça, irmãos, para que a gente cresça em integridade, para que a gente tenha lares cristãos íntegros e para que isso reflita na nossa sociedade, na nossa igreja, nas pessoas que estão à nossa volta. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé?